pra gente atualizar as informações do Cruzeiro. Reapresentação na Toca da Raposa, pensando no compromisso contra o Grêmio. Partida no domingo, esse jogo em Belo Horizonte. Partida marcada para as 4 horas da tarde. Depois de vitória para cima da Chape, vitória para cima do Londrina, o Cruzeiro quer embalar essa terceira vitória e pegar o elevador para permanecer nesse G4 do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Milton, coloquei na manchete e a gente precisa trazer aqui no Rádio Esportes boas notícias para o técnico Paulo Pessolano. Fernando Canezin participando do treino físico na Toca da Raposa. Isso vai deixando também o jogador, quem sabe, mais perto de um retorno. Fernando Canezin, que atuou contra o Bahia, desde então não jogou mais. Partidas convincentes no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil também, sendo um jogador muito utilizado pelo técnico Paulo Pessolano para fazer aquela área, né? Isso é assunto pro Panzi e pro Simões, mas ele tem essa característica. Esse jogador pode, então, quem sabe, atuar na partida contra o Grêmio. O jogador vinha fazendo esse trabalho nos últimos dias, nada de acelerar o retorno dele, e aí vai colher frutos, quem sabe, já nessa partida contra o Grêmio. Outra boa notícia, lateral esquerdo Bidu saiu de campo da partida contra a Chape, com dor nas duas panturrilhas, com incômodo nas duas panturrilhas, também participando desse treino físico. Pelo jeito, não vai ser problema. E outra novidade, já na linha que trazíamos na sexta-feira passada, Dr. Sérgio Campolina falava isso, Gabriel Brazão, goleiro que foi negociado do Cruzeiro para o futebol italiano, esse retorno por empréstimo da Inter de Milão, muito torcedor tem expectativa de ver o Gabriel Brazão, quem sabe em alguma oportunidade. Sabemos que o Rafael Cabral, pela sua experiência, por tudo que vive no futebol, é o titular da posição, mas é outra boa notícia, então é um pacotão de boas notícias do Cruzeiro. Ô Panzi, Fernando Canezin, acredito que se ao longo da semana estiver aí na ponta dos cascos, vai ser pelo menos relacionado para esse duelo contra o Grêmio, hein, Panzi? Um abraço. Fala, Pansiero, um abraço para você. Eu acho o Canezin seria o melhor reforço para o Cruzeiro nesse momento. Para mim é o jogador que melhor se encaixou nesse meio de campo, e com a chegada do Neto Moura, talvez, junto com o William Oliveira, formariam ali aquela trinca. William Oliveira, Neto Moura e Canezin. Sobra um pouco para o João Paulo. João Paulo é um jogador que com a bola ele tem qualidade, mas falta a ele jogar mais sem a bola. Então, por isso eu preferia essa trinca. William Oliveira, Neto Moura e Canezin. Canezin dá muita força a esse meio de campo. É o jogador que mais se aproxima do ideal que o Pessolano quer, ao meu ver. Cara que consegue aliar mais o jogar com e sem a bola. E tem feito muita falta. E aí o Pessolano tem que readaptar o sistema central do Cruzeiro com a ausência do Canezin. Para mim seria um grande reforço, mas eu entendo. Já para o jogo contra o Grêmio seria muito precipitado. Ele voltando, já começar um jogo. Tem que ser aos poucos, tem que cuidar, porque é um jogador que tem o potencial para ser titular desse time. E se está voltando de lesão, tem que tomar todo o cuidado para ter o Canezin por mais jogos e não apenas nesse jogo que é muito grande contra o Grêmio. Seria um grande reforço aí para a sequência do Cruzeiro, a volta do Canezin. Talvez, né, para colocar pelo menos no banco de reservas contra o Grêmio, foi como aconteceu com o Edu. Ele ficou ali na partida contra o Londrina, entrou no finalzinho do jogo. Vai voltando aos poucos. Vai voltando aos poucos para ganhar para encher o tanque, vamos dizer assim. Mas também, Alexandre Simões, essa questão envolvendo o Bidu, que falávamos tanto dele aqui ontem, né, que foi o grande apoio às extremidades do Cruzeiro. O Bidu, pelo jeito, não é problema. Agora, o Leonardo Paes foi fazer exames hoje, e aí é uma situação que preocupa. O jogador pode sim ficar de fora de mais jogos do Cruzeiro. E aí, o Giovani, atleta que entrou bem contra a Chape, pode assumir esse lado direito do Cruzeiro, já que o Rômulo foi para a reserva. E aí tem uma questão técnica e tática de um jovem jogador que o Pessolano, inclusive, elogiou na última coletiva, Simões. O Pansieri, mas eu acho também que, de repente, o Rômulo não vivia um bom momento, mas o Rômulo também, ele não foi testado nesse esquema com os 3 zagueiros que o Cruzeiro vem utilizando. Bem lembrado. E pode ser um benefício para ele, para o estilo de jogo dele. É um cara acostumado com isso na Itália, um cara que jogava até no meio. Então, o Bidu não chega a ser um problema, porque o titular é o Rafael Santos. Eu acho que titular, inclusive, absoluto. Vinha de uma sequência enorme. O Bidu jogou com certeza para que se pudesse preservar o Rafael Santos, né?
Agora, essa questão do Canezinho, eu acredito, o Pansieri, que ele é tão importante nesse momento pro Cruzeiro que perdeu o João Paulo por lesão e por um longo tempo. Teve que fazer uma cirurgia, tá? E o jogo do Remo, quinta que vem, daqui 10 dias, né? 9 dias. Exatamente. É muito mais importante para o Cruzeiro do que o do Grêmio. O do Grêmio de domingo, e assim como eu acho que o Pesolano, para mim até agora é a grande novidade do futebol brasileiro, eu acho que o jogo de domingo, o Grêmio é favorito. O time do Grêmio é muito superior ao do Cruzeiro. Por mais que o jogo seja no Independência, que vai estar lotado, e o Cruzeiro venha de um bom momento nessa Série B, o Grêmio é favorito. Quando o Simões fala que é de importância, né, Simões? É claro que Cruzeiro e Grêmio é importante. Tomara que ganhe os dois. Só que se o Cruzeiro tropeça no Grêmio, eu tô falando de empate ou derrota. O Grêmio não elimina o Cruzeiro da Série B. Se bobear, nem sai do G4. Com o Remo, sim. Com o Remo, o Cruzeiro perde 3 milhões de reais. E uma vaga nas oitavas, né? Porque a vaga nas oitavas vale 3 milhões de reais, o Pansieri. E aí, nas oitavas, você vai brigar para chegar nas quartas, entendeu? Então, para essa reconstrução do Cruzeiro, o jogo do Remo de quinta-feira vale muito mais do que o jogo do Grêmio de domingo. Os dois valem demais. Tomara que o Cruzeiro ganhe os dois, tá? Então, eu acredito que esse jogo do Grêmio tem que ser um jogo, como o Panzi colocou, de preparação do Canezinho, para poder tentar ter o Canezinho o mais inteiro possível na quinta, porque aí ele vai ser fundamental. Porque o Cruzeiro vem tendo dificuldade de criar nos jogos em casa. Mas muito por quê? Pela ausência ou do João Paulo, ou do Canezinho, ou dos dois. Então é uma situação que você pode começar a resolver. Então eu acredito, né, que até pela competência da comissão técnica do Pesolano e da parte médica do Cruzeiro, tá? Esse jogo vai fazer parte desse processo. Então eu não acredito que o Canezinho comece, mas vai ser um cara fundamental na quinta-feira contra o Remo. Porque ali vale 3 milhões de reais. E para a realidade do Cruzeiro, isso é uma folha salarial. O Pansieri, esse jogo contra o Grêmio, ele vai ser talvez o maior teste do Cruzeiro na Série B para recomposição defensiva. Sim. Porque o Grêmio, ele tem muita qualidade num contra-ataque, numa recuperação de bola. Ferreirinha, Campas, Janderson, Elias, que entrou muito bem no último jogo. É muito forte essa transição ofensiva do Grêmio. O Cruzeiro, o Pesolano conseguiu ajustar, mas ele vai ter um grande teste pela frente, que é o adversário do final de semana no Grêmio. Sem contar que eles têm Jeromel, eles têm Vila Santos, tem Lucas Silva, é um time de Série A, é um time de Série A jogando na Série B. Esse Grêmio, se jogasse a Série A, era meio de tabela pra cima. Tá? Então foi um desastre o Grêmio cair. Então é um jogo que é um grande teste pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar, dá mais gás ainda. Mas eu vejo que a situação do Canezinho ou de todo mundo, o Cruzeiro precisa usar esse jogo como uma grande preparação para encarar o Remo, que aí sim, esse vale tudo, até dinheiro.